Terry era uma amiga da minha mãe, e as duas tinham mais ou menos a mesma idade. Minha mãe vendia prato feito durante o dia e à noite a Terry sempre passava para ver o que tinha sobrado. Na hora em que voltava do trabalho, ela já não encontrava mais nada aberto. Então minha mãe sempre guardava um prato para que ela pudesse jantar. O costume dela era sempre bater na janela. Pelo horário, minha mãe já sabia quem era, e se ela não estivesse em casa, deixava um recado para que eu ficasse atento. Se a Terry chegar, dá a comida que guardei e não cobra. Naquela noite, quando voltei da quadrinha, minha mãe não estava. Na mesa, deixou um bilhete dizendo que teve que sair às pressas. Por volta das 9, Terry bateu na janela. Me levantei indeciso, sem saber se ia primeiro pegar a comida ou abrir a janela para cumprimentá-la antes. Assim que abri a janela, ela me pediu se podia fazer um café, que estava com frio e que onde ela tinha estado não quiseram dar nada. Perguntei se ela não preferia entrar e ela aceitou. A vi tremendo, embora não estivesse tão frio assim. Em pleno agosto não devia estar tanto frio. Fui abrir a porta e quando olhei para a rua, ela não estava na entrada. Não a vi na calçada nem perto do portão. Fechei para voltar, mas ao me virar ela já estava dentro, parada no meio da sala, descalça. Só podia ter entrado pela janela. Ia perguntar se estava bem, o que tinha acontecido, mas ela continuava dizendo que lá não quiseram dar café. Fui até a cozinha, tirei água de uma panela, procurei uma caneca, coloquei algumas colheres de café e pus no fogo. Enquanto isso, procurei umas faixas de curativo em uma gaveta e um cobertor embaixo da escada. Quando voltei, ela ainda estava lá de pé. Entreguei o cobertor, as faixas e uma garrafa de álcool para que ela pudesse se cuidar. Se minha mãe estivesse ali, ela mesma teria cuidado dela, mas eu só podia dar o que tinha. Tentei puxar conversa, mas ela quase não respondia, como se estivesse em outro lugar. Ouvi o café começar a ferver. Fui, servi uma xícara com cuidado e voltei à sala. Quando entrei, Terry ainda estava de pé, mas havia algo diferente. Ela tinha se coberto com o cobertor dos pés à cabeça. Estava imóvel, completamente imóvel, como uma figura colocada no centro da sala. Não dava para ver seu rosto, nem um traço sequer, nem mesmo ouvir sua respiração. Parei seco, chamei uma vez e ela não respondeu. Chamei de novo e nada. Parecia que tudo nela estava apagado. O ambiente ao redor estava tão denso que dava para sentir na pele. Me aproximei devagar para entregar a xícara, quase com cautela, perguntando se ela estava bem, se não estava pregando uma peça em mim. Então um estrondo me fez pular. Foi a janela. O vento bateu tão forte que o vidro estourou. Quando virei para onde Terry estava, a única coisa que vi foi o cobertor escorregando, caindo no chão da altura do rosto dela. Fiquei petrificado no lugar. Nunca tinha passado por algo assim. Corri para a cozinha para procurá-la, olhei no banheiro, quis acreditar que ela poderia ter entrado ali, mesmo sem sentido. Fiquei uns 20 minutos sem fazer nada, sem sair do lugar, com os olhos fixos no teto. Que diabos acabou de acontecer? Fui buscar uma vassoura e uma pá para recolher os cacos da janela. Justo quando estava terminando, a porta da rua se abriu e minha mãe entrou. Estava séria. Fiquei esperando ela dizer alguma coisa para contar o que tinha acabado de acontecer. Adivinha quem morreu? Ela perguntou quase num sussurro. Terry. Respondi com uma certeza que nem sei de onde veio. Como você sabe? Ela perguntou surpresa. Porque ela veio aqui há pouco. Disse que estava com frio e queria um café. Minha mãe não disse nada. Fez o sinal da cruz, soltou um soluço e começou a chorar. Foi exatamente por isso que saí, filho. Acabaram de entregar o corpo para o velório. Esse é o maior acontecimento inexplicável da minha vida.
Gostaria que minha história fosse anônima. Há 2 anos, na Semana Santa, tive a oportunidade de viajar de férias para Pachuca, no México, com minha família. Também visitamos os povoados próximos. Em Huasca de Ocampo, fomos visitar o Museu do Duende. É um lugar muito bonito, cheio de história e misticismo. Durante o passeio, explicam o que são os duendes e tudo sobre eles. Também, é claro, as histórias das pessoas da cidade que há anos convivem com essas energias. No final do passeio, há uma lojinha de lembrancinhas onde se encontram muitas coisas, mas o que me chamou a atenção foi uma estante cheia de mini estátuas de duendes, fadas e trolls. Em particular, cada figura de duende tinha uma característica escrita em uma folha, como para o amor, abundância, dinheiro, etc. E depois de ouvir a história e os relatos de algumas pessoas, achei uma boa ideia comprar uma figura. Meus pais são muito céticos, então não se importaram que eu levasse. Eu, por outro lado, me considero uma pessoa que acredita no paranormal, embora nunca tivesse vivido nada fora do comum. Quando fui ao caixa para pagar, a moça que me atendeu me deu algumas instruções antes de eu levar o duende. Eu escolhi o que dizia para a sorte, pensando que ter meu próprio duende da sorte seria algo interessante. Mas antes de me cobrar, a moça me disse: "Você deve dar um nome para ele, não deve expô-lo diretamente à luz do sol, deve dar doces e sementes de girassol de vez em quando. Se ele fizer muitas travessuras ou te assustar, você precisa repreendê-lo como uma criança pequena que está se comportando mal. E o mais importante, deve tratá-lo como um membro da família, porque se alguém tiver sentimentos negativos em relação a ele, o duende pode sentir essa energia e pregar peças pesadas nessa pessoa." Pensei que o que a moça disse era apenas um tipo de roteiro que o pessoal daquele lugar decorava para manter a magia ou aumentar as vendas da loja. Não fazia ideia de que aquelas instruções estavam sendo ditas muito a sério. Mesmo assim, segui as instruções sem levar tão a sério, e foi assim que acabei chamando meu duende de Pablito. Huasca de Ocampo foi o último destino das nossas férias. Então, naquele mesmo dia, voltamos para casa. Naquele momento, eu não fazia ideia de tudo o que estava prestes a acontecer ao voltar para casa. Chegamos em casa na madrugada de domingo. A primeira coisa que fiz foi colocar o Pablito numa prateleira acima da minha cama. Coloquei um pratinho com alguns doces e sementes de girassol. "Bem-vindo à sua nova casa, Pablito. Espero que você se sinta confortável aqui e que realmente me ajude a ter sorte." Essas foram as palavras que eu disse antes de dormir. Eu não fazia ideia de que minha primeira experiência com essa energia seria já no dia seguinte. Era meio-dia, meus pais tinham saído de casa e eu ia lavar minhas roupas e um par de tênis sujos. Coloquei os fones de ouvido e comecei. Estava tão concentrado na música e na tarefa que de repente senti aquela sensação de estar sendo observado. Quando me virei, só consegui ver uma sombra correndo em direção ao quintal. No começo achei que fosse um dos meus cachorros, mas quando olhei melhor, não os vi em lugar nenhum. No meu quarto tem uma janela que dá para o quintal. Quando olhei para cima, vi alguém fechando a cortina, como se estivesse se escondendo. Naquele momento senti um arrepio e um medo que me paralisaram. Eu não podia acreditar que aquilo realmente estava acontecendo, e em plena luz do dia, estando sozinho em casa. Fiquei apavorado. Lembrei do que a moça do museu disse. Se ele se comportar mal, você deve repreendê-lo como uma criança pequena. Tirei os fones e não sei como, nem de onde tirei coragem, mas comecei a caminhar até meu quarto. Minhas pernas tremiam, mas mesmo assim abri a porta e fiquei em frente ao Pablito. Você está querendo ser engraçadinho, né, seu desgraçado? Não tem graça você querer fazer esse tipo de brincadeira comigo? Essas foram as palavras que disse, o repreendendo,
E a verdade é que isso me fez se sentir um pouco mais tranquilo. Depois disso, deixei mais um punhado de sementes de girassol no pratinho e alguns doces. Saí do quarto dizendo: "Se comporte, viu, seu safado", e fechei a porta. Depois disso, passaram-se algumas semanas até que eu tomasse outro susto. Todos os dias eu colocava sementes de girassol, ocasionalmente doces ou chicletes. Quase sempre, quando saía para a universidade ou com os amigos, eu me despedia dele. Quando voltava, também o cumprimentava. Até que um dia esqueci. Não coloquei sementes nem me despedi. Simplesmente saí e fiquei fora o dia todo. Essa noite foi a pior de todas. Já era madrugada. Eu estava me preparando para dormir depois de mexer um tempo no celular, quando de repente ouvi passos subindo as escadas. Eram os passos dos meus cachorros, mas eles não podiam subir ao segundo andar, já que tinham o costume de fazer xixi lá. Depois de algumas broncas minhas e do meu pai, eles já nem tentavam mais, por isso achei muito estranho ouvi-los. De repente, os dois começaram a latir muito forte, mas muito forte mesmo. Depois começaram a latir de maneira muito agressiva. Nunca os tinha ouvido latir assim, com tanta raiva. Mais do que sentir medo, eu fiquei irritado, porque sabia que eles não iam me deixar dormir. Pensei que talvez estivessem vendo algum gato no telhado ou latindo para os cachorros dos vizinhos, pois daquele ponto era possível ver o quintal da casa ao lado. Achei que só iam parar de latir se eu fosse lá. Tirei o cobertor, sentei na beira da cama e, antes de conseguir calçar os sapatos, alguém mandou os cachorros calarem a boca. Um som tão forte que fez os dois pararem na hora e descerem lentamente de volta ao quintal, ainda rosnando. Um dos meus cachorros é um pitbull e o outro é um pastor alemão. Não conseguia imaginar o que poderia tê-los assustado daquela maneira. Fiquei paralisado de medo, sentado na cama. Não tinha vontade nenhuma de me mover. Respirei fundo, me deitei novamente com muito cuidado, me cobri completamente com o cobertor e virei de costas para a porta do meu quarto. De repente, comecei a ouvir alguém mexendo na maçaneta da porta para abri-la. Em seguida, uma risada de criança, como quando faz uma travessura e tenta não ser descoberta. Eu não sabia o que fazer. Estava tão apavorado que não podia acreditar no que estava vivendo. Comecei a rezar em voz muito baixa e nem percebi em que momento adormeci. Pensei em não contar nada aos meus pais. Eles, por serem muito céticos, sempre davam respostas como: "Foi só um sonho. Talvez você estivesse cansado. Deve ter sido um gato no telhado. Você comeu demais e por isso teve um pesadelo." Essas sempre foram as respostas deles. Mas naquela manhã meu pai não estava. Estávamos apenas eu e minha mãe. Quando me sentei, ela se sentou comigo e, num tom muito sério que raramente usa, me disse: "Filho, eu não quis te dizer nada antes porque queria acreditar que o que está acontecendo não tem a ver com aquela figura que você tem no quarto. Mas se não for isso, quero te pedir, por favor, que se desfaça desse duende." Antes que eu perguntasse por quê, ela continuou: "Nas últimas noites, nem seu pai nem eu conseguimos dormir. Só conseguimos descansar um pouco quando o sol começa a nascer, mas durante toda a madrugada ouvimos passos na parte de cima da casa e no corredor. Seu pai mal consegue dormir e, nas poucas vezes em que consegue, acorda com dores nos ombros, como se tivesse passado a noite carregando alguém. Ele não vai te dizer nada, porque você sabe como ele é. Não quer admitir que também está com medo porque não encontra uma explicação para o que está acontecendo. Mas eu estou muito preocupada com a saúde dele. Você sabe que ele tem problema de pressão e não dormir vai afetá-lo." Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Minha mãe, a pessoa que sempre tem uma explicação para tudo, estava admitindo que algo sobrenatural estava acontecendo na casa
E o pior de tudo é que era algo que estava afetando diretamente ela e meu pai. Naquele momento, o medo que eu sentia se misturou com uma preocupação imensa pela saúde do meu pai. Estava mais do que claro que meus pais não gostavam do Pablito, e talvez isso tenha sido o que irritou essa energia. Até meu irmão, que estudava em Buenos Aires, acabou sendo assustado pelo Pablito. Num fim de semana em que veio nos visitar, ele me confessou que quando eu não estava em casa, entrou no meu quarto para pegar umas coisas. Ao sair, deixou a luz acesa, admitindo que também sentia um certo medo do duende, mas mais tarde criou coragem para subir e apagar. Só que antes de fazer isso, ele viu a luz do meu quarto se apagar sozinha, de repente, mesmo não havendo ninguém no segundo andar. Desesperado, contei tudo para minha namorada. Falei que não sabia o que fazer com o meu duende, que nunca imaginei que essa situação fosse tão longe. Mas quando terminei de contar tudo o que estava acontecendo, ela não deu muita importância. Respondeu pouco e passou mais tempo olhando o celular. Isso me deixou muito chateado. Eu não conseguia acreditar que ela estava sendo tão indiferente diante de algo que estava me preocupando tanto. Aquilo me fez não querer mais tocar no assunto, nem contar para mais ninguém. Porque, de certa forma, quando eu pensava em como explicar a situação, até para mim soava um pouco absurdo dizer que comprei um duende, e agora ele estava tornando a minha vida e a da minha família um inferno. Fiquei tão irritado com minha namorada que deixei de falar com ela por uns dias. Não respondia mensagens, nem atendia as ligações, até que um dia ela apareceu na minha casa e disse: "Eu não sei o que está acontecendo com você, e se naquele momento eu não te dei a resposta que você esperava, é porque eu não tenho. Eu nunca vivi algo parecido com o que você me contou que está passando. Olha, eu não posso te ajudar, mas encontrei alguém que pode. Entrei em grupos no Facebook e no WhatsApp, procurando alguém que soubesse de verdade sobre isso, e acho que encontrei. É aqui mesmo, e hoje à tarde a gente vai lá." Quando ela disse isso, me senti péssimo. Eu tinha me afastado dela sem saber que ela estava tentando me ajudar. Pedi desculpas, e mais tarde, naquele mesmo dia, fomos até a casa da tal pessoa. No caminho, 1000 imagens passaram pela minha cabeça. Imaginei uma casa escura, cheia de velas pretas, com um pentagrama no chão. Pensei em alguém com aparência de bruxo, ou algo parecido. É assim que imagino as pessoas que costumam ajudar nos relatos dessas histórias, mas não foi nada disso. Chegamos a um apartamento comum, com uma pessoa totalmente normal. O único detalhe era que a casa tinha um cheiro bem forte de incenso e ervas. Fomos recebidos, sentamos na sala, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou: "Tem uma energia grudada em você e é muito forte." Na hora não dei muita atenção, pois achei que minha namorada já tivesse explicado a situação, mas depois ela me garantiu que não, que ele não sabia de nada do que eu estava passando. Ela só pediu ajuda para encontrar alguém que realmente entendesse de misticismo e esoterismo, mas não contou o motivo. Comecei a contar tudo que vinha acontecendo nos últimos dias, tentando não deixar nenhum detalhe de fora. Quando terminei a primeira frase que ele disse, me deixou ainda mais desanimado. "Acho que o seu problema é mais sério do que eu pensava." Fiquei mesmo para baixo. Disse que já estava cansado e que queria tirar o duende da minha vida de qualquer jeito, que estava pensando em quebrá-lo ou jogá-lo fora, qualquer coisa que me livrasse dele. Foi quando ele me interrompeu e disse que isso seria uma péssima ideia. O problema, segundo ele, era que os duendes são energias, e se por acaso eu quebrasse a figura ou jogasse no lixo, seria muito pior. Porque aquela imagem é a representação física da energia, e sem ela, seria muito mais difícil me livrar da presença. Aquela energia ia continuar na casa e seria muito mais complicado expulsá-la. Ele então me disse o seguinte: "Eu te recomendo 2 opções para se livrar da entidade que está na sua casa.
A primeira opção era o seguinte: leve o duende até uma igreja que tenha 2 ou mais entradas. Na porta lateral da capela, deixe-o lá e diga: espere aqui, já volto, não saia desse lugar. E então, saia pela outra porta, abandonando a figura ali. Segunda opção: leve-o até um lugar com muita natureza, como uma floresta, e diga que agora ele tem uma nova missão, que será o guardião daquele lugar. Mas se quiser seguir essa opção, primeiro todas as pessoas da casa precisam se despedir dele e oferecer uma última oferenda. Essa segunda opção me pareceu mais difícil, principalmente por causa do meu pai. Eu não conseguia imaginá-lo falando com uma estatueta de barro, pedindo educadamente que fosse embora e parasse de nos atormentar. Mas tome muito cuidado, ele me alertou, porque se qualquer uma dessas 2 opções for feita de forma errada, as consequências podem ser piores do que as que você já está vivendo. Saindo de lá, fui direto conversar com minha mãe. Contei tudo o que o homem havia dito e expliquei que a melhor opção era levá-lo a um bosque, mas que antes disso, ela e meu pai precisavam se despedir. Do contrário, a situação não mudaria. Disse que à noite deixaria a porta do meu quarto aberta e que eles podiam fazer isso enquanto eu estivesse dormindo, caso tivessem vergonha de serem ouvidos. Minha mãe não disse nada, apenas respondeu: vou conversar com seu pai. Naquela mesma noite, minha mãe entrou no meu quarto. Eu fingi estar dormindo, mas ainda estava acordado. Ouvi ela murmurar algo para o duende e depois colocar algo no prato de doces dele. Uns 10 minutos depois, meu pai entrou e, do mesmo jeito, sussurrou alguma coisa e deixou um punhado de sementes no prato. Eu não conseguia acreditar. Não podia acreditar que meu pai, a pessoa que nunca acreditou em nada sobrenatural, estava ali, se despedindo de um duende, pedindo que ele fosse embora em paz e nos deixasse tranquilos. Acho que foi nesse momento que entendi que as consequências de ter trazido aquele duende para casa eram maiores do que imaginei. No dia seguinte, acordei cedo, coloquei o Pablito numa caixa, fui buscar minha namorada e compramos algo para tomar café da manhã. Depois fomos até um lugar muito conhecido aqui, chamado La Presa. É uma área enorme nos arredores da cidade, com muitas árvores, um rio e natureza por todo lado. Quando chegamos, sentamos para comer à beira do rio. Eu me sentia mais calmo, pensando que finalmente ia conseguir dormir melhor e que meus pais também teriam uma preocupação a menos. Terminamos de comer e minha namorada também se despediu do Pablito. Eu fui o último. Bom, agora você será o guardião deste lugar. Vai cuidar das árvores, dos bichinhos que vivem aqui e do rio. Foi muito bom te ter comigo por um tempo. E não me traga azar para a vida. Depois disso, as coisas estranhas simplesmente pararam de acontecer na casa. Pararam as risadas e os passos durante a madrugada. Meus pais voltaram a dormir tranquilos e nunca mais se falou no assunto. Às vezes vejo em algumas lojas de presentes aquelas mesmas figurinhas de duendes, fadas e trolls, mas hoje eu olho para elas de forma muito diferente, com muito respeito e até com um certo medo. Espero que esse relato sirva de alerta para quem vier a escutá-lo, caso seja publicado. Se alguém estiver pensando em comprar uma dessas figuras, pense 2 vezes, porque o que eu vivi sinceramente não desejo para ninguém. Sou uma mulher de 34 anos e trabalho numa biblioteca há muitos anos. É um dos melhores empregos que já tive até este incidente. Estamos abertos das 8 da manhã às 8 da noite. Antes de ir para casa, organizo os livros até às 10 e normalmente só uma pessoa precisa ficar lá. Como sou solteira e fico entediada em casa, gosto de me voluntariar para ficar e organizar os livros. Numa quinta-feira estava muito tranquilo
E quando chegaram as 8 horas, eu ainda estava lá como sempre. Meu colega de trabalho estava dando uma festa, então ele teve que ir embora. Me despedi dele e comecei a organizar os livros. Eu simplesmente pego a caixa com todos os livros devolvidos, coloco-os onde eles pertencem e verifico novamente o sistema do computador para ter certeza de que eles também foram registrados lá. Geralmente é muito simples, bastando digitalizar o livro de volta. Porém, nosso scanner estava quebrado há 1 mês. É engraçado como uma biblioteca bonita como a nossa tinha um scanner quebrado que a cidade não quis substituir. Bom, isso não me incomodava. Tudo bem se eu tivesse que ficar alguns minutos depois das 10. Então, enquanto estou verificando, ouço as portas da frente abrirem e fecharem. Se eu esqueço de trancar as portas e alguém entra, eu apenas digo: "Desculpe, estamos fechados." As pessoas lidam bem com isso e não criam problemas. Mas quando olhei para as portas da frente, não vi ninguém lá. Parecia que a porta se abriu sozinha, ou se alguém entrou, passou correndo antes que eu pudesse olhar, o que seria estranho. Imaginei que a pessoa se enganou e viu que estávamos fechados. Simplesmente ignorei e continuei trabalhando, porém em alerta caso alguém tentasse entrar furtivamente. Não é incomum. Às vezes, crianças da escola próxima tentavam entrar e passar a noite. De qualquer forma, comecei a classificar os livros em grupos diferentes. Então ouvi o que parecem passos vindos da seção de ficção. Tentei olhar, mas um pilar decorativo bloqueou minha visão. A seção de ficção fica no térreo, com vários corredores, mas não demorei muito para examinar cada um deles. Ninguém estava lá. Voltei para a recepção, mas pouco antes de me sentar ouvi um barulho diferente. Um que honestamente me deixou um pouco assustada, pois era como se alguém estivesse falando baixinho. Parecia que não queria ser ouvido, mas também não queria guardar isso para si. Não vou mentir que nesse momento comecei a achar que o lugar tinha algum espírito ou algo do tipo. Mas meus colegas de trabalho nunca relataram ter visto algo dessa magnitude. Fui até a parede próxima e acendi as luzes no andar de cima. Gritei, dizendo a qualquer um que estivesse lá, que a biblioteca estava fechada. Eu gritei 2 vezes, mas ninguém respondeu ou fez barulho. Não até chegar ao topo da escada, onde de repente ouvi passos rápidos se afastando de mim. Parecia que estavam vindo da escada do outro lado. Lentamente andei entre os corredores verificando cada um, seguindo em direção ao outro lance de escadas. Depois de não encontrar nada de estranho ou incomum lá em cima, usei o próximo lance de escadas para voltar ao térreo, mas no segundo degrau, a partir de cima, vi algo no chão. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que era sangue. Eu me perguntava o que estava realmente acontecendo. Uma invasão? Realmente algo paranormal? Ou apenas um sangramento nasal que não foi limpo? De qualquer maneira, não pude deixar de notar que o sangue parecia bem fresco. Voltei para a recepção, gritei um último aviso, mas novamente não houve resposta. Então sentei em minha escrivaninha, terminando de separar os livros em categorias antes de colocá-los de volta nas estantes a que pertenciam. Verifiquei novamente o computador onde tinha acabado de digitar uma lista de livros devolvidos. Quase ao clicar a entrada dos livros, o sussurro começa novamente. Desta vez, o sussurro vinha de trás de mim. Então rapidamente eu pulei e me virei, olhando para trás. Tudo o que vi foi uma forma grande e escura movendo-se de um corredor para o outro. Definitivamente parecia um homem grande. Tropecei para trás, peguei o telefone na mesa, depois me virei para discar para a polícia. Alguém atendeu e eu disse que havia uma pessoa na biblioteca que poderia ser perigoso. O rapaz queria que eu ficasse na linha, mas como o telefone da recepção estava conectado por um fio e eu não queria ficar presa no mesmo lugar, disse a ele que desligaria e esperaria na porta da frente. Fui correndo até os interruptores de luz na parede e acendi todas as luzes do prédio.
Ainda estava me perguntando do porquê alguém entrou sorrateiramente daquele jeito. Por que aquela pessoa estava murmurando? Tudo isso me fez sentir medo e tive uma sensação muito estranha. Justamente quando finalmente ia sair, ouvi mais sussurros. Desta vez vinha bem de cima de mim, do segundo andar. E isso é importante saber para o que aconteceu a seguir. De repente, algo pesado caiu em cima de mim. Fiquei pressionada no chão, sentindo uma onda de dor por todo o corpo. Eu gritei, conseguindo me libertar. Então me virei para ver o que havia caído em mim. Vi que havia um homem grande parado ali. Ele estava tremendo e murmurando para si mesmo, dizendo coisas que não faziam sentido. Em vez de olhar para mim, ele ficou olhando em todas as direções como se estivesse confuso. Este homem parecia mentalmente doente, mas isso não importava para mim naquele momento, pois a dor ainda percorria todo o meu corpo. De alguma forma levantei-me e corri para a porta lateral. Empurrei a porta e corri para fora, quase colidindo com um policial. Contei a ele sobre o homem lá dentro, como ele me atacou e parecia louco. Eles verificaram os 2 andares, todos os corredores, todos os cantos, mas não encontraram nada além de uma mancha de sangue no degrau que vi. Fiquei assustada e inquieta por alguns dias, quer estivesse em casa ou em outro lugar. Até mesmo coloquei no papel se toda aquela situação foi real, porque foi algo bizarro. Aquele homem, quem quer que fosse, realmente mexeu com a minha cabeça. Depois que a polícia fez uma busca na área, um deles ficou comigo do lado de fora. Ele chamou uma ambulância e depois tentou me tranquilizar, perguntando como era a pessoa que me atacou. Até pensar nisso me assustou. Nunca imaginei viver uma situação perturbadora dessas. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Há anos quero compartilhar essas 3 histórias, mas nunca tive coragem, principalmente por motivos sentimentais, já que são histórias que aconteceram após a morte do meu pai em 2006. E embora eu não tenha sido a protagonista desses acontecimentos, a morte do meu pai ainda é um tema doloroso para mim. Eu nasci na Nicarágua, mas atualmente moro na Costa Rica. Me mudei com minha mãe e meu irmão há vários anos, depois que a nossa vida ficou muito difícil. Meu pai se chamava Roberto e éramos uma família de 4 pessoas. Ele, minha mãe Norma, meu irmão Aron e eu. Quando tudo isso aconteceu, morávamos em Manágua. Eu tinha 6 anos e meu irmão apenas 20 dias de vida. Meu pai foi para Honduras a trabalho, mas nunca voltou. Assaltantes o mataram para roubar seus pertences. Isso deixou um vazio imenso. Uma viúva com um bebê recém-nascido e uma garotinha que ainda não entendia o que tinha ocorrido com seu pai. É aqui que começa a primeira história que quero contar para vocês, que aconteceu poucas semanas após a morte dele. Naquela época, nós 3 dormíamos juntos no quarto principal. Minha mãe me deixava dormir com ela, e meu irmão dormia no berço ao lado da cama. Minha mãe me contou que já estava pegando no sono quando de repente ouviu ao longe o som do motor do carro do meu pai. Por conta dos calmantes, ela despertou com a ideia. Que alívio, o Roberto voltou. Então ouviu o portão da garagem se abrindo, o carro entrando e a porta se fechando. Ela ouviu perfeitamente os passos do meu pai e o som característico do assobio que ele fazia ao caminhar pela casa. Ouviu até quando ele ligou a televisão, pois ele sempre gostava de assistir partidas de futebol. Depois escutou quando ele abriu a geladeira e colocou algo no micro-ondas para esquentar. De repente escutou os passos se aproximando pelo corredor. Os passos chegaram até a porta do quarto, e justo quando a maçaneta começou a se mexer, minha mãe se levantou de um salto. Foi nesse momento que ela lembrou de tudo. Lembrou que meu pai já não estava mais vivo.
que nada vivo poderia estar fora do quarto. Ela pegou meu irmãozinho no berço, o apertou contra o peito e me abraçou também. Ela conta que começou a rezar, a suplicar a Deus. Por favor, não permita que eu o veja, não permita que ele entre, porque se eu o vir não vou suportar. Nesse instante tudo parou. Não se ouviu mais nenhum som. A segunda história aconteceu pouco tempo depois, na mesma casa. Minha tia Thelma, uma tia da minha mãe, tinha se mudado para viver com a gente e nos ajudar. Minha mãe ainda estava se recuperando da cesariana e passando por um luto muito forte. Uma tarde, minha tia estava lavando a louça em frente à janela que dava para o jardim. Um jardim muito bonito que tínhamos, com uma mangueira no centro. Eu estava no jardim de infância e minha mãe tinha ido tirar um cochilo com meu irmão. Minha tia estava aproveitando aquele raro silêncio na casa, quando levantou os olhos para a janela. Foi então que viu meu pai saindo de trás da mangueira. Ele recolheu algumas frutas caídas no chão e depois entrou no quartinho onde ficava a lavanderia. A tia Thelma ficou completamente imóvel por um instante e depois, tomada por um medo profundo que nunca tinha sentido antes, criou coragem, saiu para o quintal e começou a chamar pelo meu pai. Minha mãe acordou com os chamados e foi ver o que estava acontecendo. Minha tia contou o que tinha visto e juntas foram verificar o quartinho da lavanderia. É claro que não havia ninguém lá. A terceira história aconteceu com outra tia da minha mãe, chamada Leonor. Numa madrugada, por volta das 4 da manhã, ela se levantou para se despedir das filhas, que iam fazer uma viagem para a praia. Depois que elas saíram, Leonor ficou um pouco na cozinha, tomando café antes de voltar a dormir. De repente, escutou um carro estacionando em frente à casa. Pensou que talvez as filhas tivessem esquecido algo, então se levantou rapidamente da mesa para ir abrir a porta. Mas antes de abrir, ouviu a voz do meu pai na rua, do lado de fora da porta. A pobre tia Leonor desmaiou ali mesmo. Horas depois, um dos filhos a encontrou caída no chão. Nenhuma de nós foi ao enterro do meu pai. Um dos irmãos dele cuidou de tudo em Honduras e não nos permitiu nos despedir. Depois, esses mesmos irmãos tiraram todos os documentos da minha mãe, os papéis sobre os negócios do meu pai e sobre a casa onde vivíamos. Eles tiraram tudo de nós. Minha mãe não podia trabalhar porque tinha acabado de dar à luz e com o tempo fomos obrigadas a deixar a casa. O dinheiro acabou e eles nunca mais nos ajudaram. Nos viraram completamente as costas. Por isso eu penso que talvez meu pai estivesse tentando encontrar uma forma de estar presente, de voltar, de nos alertar e de nos proteger de alguma forma. Ou simplesmente mostrar que ele ainda estava ali, muito perto de nós. Obrigada por nos dar esse espaço e por permitir que contemos nossas histórias, por mais difíceis que sejam. Boa tarde, meu nome é Davi e isso aconteceu comigo há 4 anos. Eu tinha 20 anos na época e não conseguia arrumar um emprego, então minha tia, que mora em Vitória, chamou minha mãe para se mudar para uma das casas dela, que estavam desocupadas. Minha mãe aceitou e fomos até essa casa. Minha mãe, eu e meus irmãos. Chegamos na casa, que tinha 2 andares, e minha tia disse que o de baixo era quente, então fomos dormir no segundo. Os degraus de cimento eram muito íngremes e sem corrimão, por isso, na segunda noite, decidimos nos mudar para o andar térreo. Eu comecei a ouvir passos e risos vindo do andar superior, mas não tive coragem de investigar por estar de noite. No dia seguinte eram mais de 5 horas da tarde e eu estava sozinho na casa, quando a porta da cozinha fechou com uma batida alta e eu fui investigar. Ela estava fechada, então tranquei ela e fui para a sala. Chegando na sala, a porta da sala se fechou do mesmo jeito. Quando a abri,
A porta da cozinha se abriu e fechou violentamente, mas eu tinha trancado. Como estava de dia, fui olhar e ela estava aberta. Eu tranquei novamente e voltei para a sala. Cheguei na sala e a porta da sala se fechou tão devagar e suave que a maçaneta se moveu para fechar antes de encostar. Eu, por estar sozinho, saí na mesma hora e fui para a rua perto de uns jovens até minha família voltar. Um dia minha irmã viu uma sombra espiando pela janela e gritou. Eu peguei um pedaço de pau e corri para acertar o engraçado que estava lá, mas não tinha ninguém e nem movimentação de pessoas. O estranho é que não demorei nem 5 segundos. Decidimos conversar sobre isso. O estranho é que meu irmão, durante os 20 dias que moramos lá, não viu ou ouviu nada estranho. Depois da reunião, decidimos dormir no mesmo quarto com a porta trancada com chave. Eu tenho um costume estranho de quase sempre acordar às 3 da manhã, e um dia, ao acordar nesse horário, eu vi a minha mãe sentada, olhando para nós. Quando ela viu que eu estava acordado, ela faz sinal de silêncio e me chamou para perto dela. Quando me aproximei dela, ela disse baixinho que até agora pouco tinha 2 homens conversando do lado de fora da janela, sentados, e que enquanto um falava, o outro assoviava, atrapalhando ela de entender o que falavam. Nesse momento eu pedi força para Deus e fui na janela. A abri e não tinha ninguém lá. No dia seguinte, quando estávamos dormindo, acordamos com um grito da minha irmã que tinha levado um tapa na perna, que ficou a marca de uma mão muito grande. Mas a janela era fechada com grades de ferro e a porta trancada com chave. No final dos 20 dias, o meu pai pediu para voltarmos para nossa antiga casa porque ele não aguentava esperar eu conseguir um trabalho para ele poder vir morar com a gente. Agradecemos a Deus por isso e voltamos. No momento de despedida, perguntamos o que tinha de errado com aquela casa e o marido da minha tia começou a rir. Ele explicou que a casa pertencia ao seu único irmão que descobriu uma doença que custava muito para fazer o tratamento. Ele então ofereceu a casa para o meu tio comprar. Como meu tio era esperto, ele diminuiu o valor da casa ao valor que o irmão dele precisava do tratamento, e precisando do dinheiro, o próprio aceitou. Só que ele acabou morrendo logo em seguida, deixando a mulher e seus filhos sem nada. A mulher jogou uma praga no meu tio, dizendo que ele nunca iria dormir tranquilo. Ele afirma que todas as noites ele dormia ouvindo gente chamando ele, mas que nunca aconteceu nada grave, então não tinha problemas. Foram poucos dias naquele lugar, poucos dias que ainda me deixam assustado. Isso aconteceu há apenas um mês. Era final de setembro e estava chovendo muito. Praticamente todos os dias caía uma chuva pesada. Eu trabalho como segurança externo de um armazém na periferia da cidade, então a chuva não torna o trabalho mais agradável. Felizmente, a empresa para a qual trabalho me deixa ficar dentro do prédio em noites chuvosas, mas isso sempre faz com que o turno passe mais devagar. Em vez de andar ao redor do prédio, eu tinha que ficar parado perto das portas de entrada de vidro, observando qualquer coisa que aparecesse. Enfim, nessa noite cheguei às 9, trancando o lugar depois que todos os funcionários saíram. Estava chovendo forte lá fora, então fiquei dentro do prédio, em pé perto da porta, tentando não cair no sono. Não havia nada para ver, exceto a chuva e ocasionalmente raios e trovões. Algumas horas se passaram e durante esse tempo fiquei encostado na parede e fiz algumas idas ao banheiro. Mas então, enquanto eu estava na porta de entrada, lutando para ficar acordado, ouvi um barulho profundo e estridente. Ecoou pelo armazém todo. Parecia metal se dobrando ou talvez uma porta de metal pesada se arrastando ao abrir. Foi o suficiente para arrepiar a nuca. Eu não tinha certeza se era só um barulho esquisito por causa das circunstâncias, mas era meio que meu trabalho verificar essas coisas. Então andei pelo corredor
e olhei em cada um dos corredores laterais. Nunca tinha explorado muito o armazém, já que geralmente ficava lá fora. Tudo o que eu sabia era que havia um corredor principal com 5 ou 7 corredores laterais, que levavam a grandes áreas abertas do armazém. Olhei cada um desses até chegar ao último. No final, a porta estava entreaberta. Senti um arrepio, embora ainda não soubesse se ela já estava aberta ou não. Caminhei até lá e abri mais a porta. A sala toda estava escura. Depois de alguns segundos, comecei a dar um passo para trás e fechar a porta, até que ouvi algo à minha frente. Era uma voz. Parecia um homem murmurando ou rindo baixinho em algum lugar na escuridão, perto das prateleiras altas. "Que merda você está fazendo aqui?" Eu gritei. "Venha aqui", ele disse sussurrando. "O quê?" perguntei. "Venha aqui", ele repetiu um pouco mais alto. Ainda assim eu não conseguia ver nada. Depois de mais alguns segundos falei, "Que se dane", e fechei a porta. Usei o rádio para chamar a polícia e saí do prédio pela frente. 5 minutos depois eles chegaram e fizeram uma varredura pelo prédio, mas saíram sozinhos. As fitas de segurança mostraram um homem que parecia ter uns 50 anos, com uma jaqueta escura, entrando por uma brecha em uma das garagens dos fundos. De lá, ele fez o caminho até a sala onde o ouvi. De forma perturbadora, nas filmagens parecia que ele segurava algum tipo de faca. Ele saiu logo depois que eu saí. Não sabemos por que ele invadiu ou o que exatamente estava tentando fazer ao me chamar para dentro do armazém. Pode parecer fraqueza da minha parte, mas eu pedi demissão depois disso e arrumei um emprego diurno.